Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, quero pedir a sua gentileza de compartilhar esse link, esse vídeo com seus amigos nos grupos que você participa, grupos de traders, porque essas pessoas também podem ser alcançadas com essa informação e você pode, de uma forma indireta, ajudá-las a sanar também eventuais dúvidas. Curta, compartilhe esse vídeo e no final deixe o seu comentário para que eu pessoalmente te responda e quem sabe ajude mais ainda você a resolver seus problemas, tirando suas dúvidas. No vídeo de hoje, pessoal, trouxemos mais um tema relevante, um problema recorrente, uma dúvida recorrente. Pessoas direto me perguntam: Jota, eu não consigo entender ainda qual é a tomada de decisão que você tem para escolher os pontos exatos onde você vai vender ou comprar. Então, no vídeo de hoje, eu espero tirar essa dúvida de vocês, mostrando qual a forma que eu analiso para identificar onde começo minha venda e onde começo minhas compras. Vamos ao vídeo. Se atentarmos ao básico da análise técnica, pessoal, nós identificaremos topos e fundos constantemente nos nossos gráficos. Podemos utilizar filtros, médias móveis, que vão dar a indicação desses filtros ou outro indicador qualquer, mas nós adotamos algumas técnicas ou algumas ferramentas para nos auxiliar, para identificar o que é um topo e o que é um fundo. No meu caso, eu utilizo média móvel exponencial de 9 períodos e média móvel exponencial de 72 períodos. A de 9 períodos mais curta é a linha azul na tela e a de 72 períodos mais longa é a linha laranja na tela. Basicamente, a linha laranja me indica a direção que o preço está indo e a linha azul me indica o gatilho de compra onde eu devo apostar que vai continuar indo para aquela direção. Então, basicamente, essas são as premissas da minha análise. Aí, olhando para esse gráfico em questão aqui, nós vemos um topo, um fundo, topo, fundo. Eu vou traçar aqui rapidamente para vocês identificarem esses movimentos aqui, da forma que eu enxergo, para vocês enxergarem o que eu estou enxergando. Então eu vou fazer o traçado aqui para vocês enxergarem como eu enxergo. Tá ok? Vamos considerar tudo isso aqui um movimento só. Vamos considerar aqueles movimentos mais visíveis através de uma análise bem simples, até aqui neste momento. Então, veja bem, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Uma abertura em gap down, o preço tenta voltar na média, deixa um topo, faz um fundo ascendente em relação ao fundo inicial, faz um topo descendente. E assim, pessoal, ele vai fazendo ascendente, descendente o tempo todo. Então você vai percebendo onde você vai trabalhar. Onde veio o sinal que ele poderia subir? O sinal que ele poderia subir veio quando ele parou de fazer topo descendente com fundo descendente e passou a fazer topo ascendente com fundo ascendente. Então, nesse momento aqui, você teve uma indicação de fundo ascendente com topo ascendente. Então, nesse momento, acabou aquela confusão, né? De preço faz novo fundo, não faz topo, não faz fundo, rompe o topo, abaixo da média, volta, bate na média, volta, perde o fundo. Volta, rompe o topo, volta, testa o fundo, considerou um teste respeitado, voltou e rompeu o topo. A partir daqui ele tem uma tendência de alta acima da linha laranja. Lembra que eu falei? A linha laranja é o período de média móvel que eu utilizo para indicar a direção que o preço está indo. Então, topo e fundo ascendente acima da linha laranja é para mim uma tendência de alta. Ok? Premissa básica, tá ok, pessoal? Básico de tudo. Preço, então, faz
fundo ascendente novamente, topo ascendente novamente, fundo ascendente novamente e o topo descendente. Nesse momento ele faz um movimento descendente também no seu fundo. Topo e fundo descendente, ele quebra a tendência de alta. E em seguida já quebra o que seria já o início de uma tendência de baixa novamente, retomando a sua alta. Começa a fazer topos e fundos descendentes. De repente ele faz um topo ascendente novamente. Topo ascendente com fundo descendente não é tendência, mas a partir do momento que ele tem um fundo ascendente também, agora eu já tenho uma perspectiva de que ele vai subir. E ele assim realmente se confirma ao passar por aqui e aí segue sua trajetória, topo e fundo ascendente. Para que eu estou explicando tudo isso? Para vocês entenderem. Esse é o meu olhar, é a forma que eu olho para o gráfico e tomo minha decisão. Quer dizer que sempre que ele estiver fazendo isso, eu vou comprar? Sempre não, mas na maioria das vezes. Qual as vezes que não? Quando tem uma informação mais relevante do que essa, que considero, por exemplo, que aqui possa ser uma resistência, um exemplo, tá? Então, eu não vou comprar antes dele passar essa resistência, até porque ele está batendo cabeça aqui nela. Um exemplo, não é o caso nesse exemplo aqui, porque neste exemplo a resistência estava nos 800 e não nos 500, tá ok? Então a resistência estava aqui mais para cima nos 800, aqui para cima, tá bom? Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então não é sempre, porque nada é sempre, tá? No mercado nada é sempre, porém você tem que adotar um comportamento para que você faça o seu sempre. Então o meu sempre é, sempre vou comprar na tendência de alta, desde que não esteja comprando na resistência. Sempre vou vender na tendência de baixa, desde que não esteja vendendo no suporte. Então, esse desde que faz parte do processo e faz parte do método. Eu escolho comprar ou não comprar, vender ou não vender, mas eu tenho que ter um padrão de comportamento. Sempre que eu decidir comprar, é porque eu não estou na resistência. Eu não posso comprar na resistência, isso tem que ser um padrão. Eu não posso vender no suporte, isso tem que ser um padrão. Então, toda uma metodologia completa um raciocínio para você seguir o próximo passo. Eu quis explicar isso aqui para vocês entenderem onde é que eu abro. A pergunta sempre que acontece é: qual é o ponto exato, Jota, que você coloca as suas ordens ali? Não existe um ponto exato, pessoal. Existe uma região de preço que indica que ali é potencial topo ou ali é potencial fundo. Se for potencial topo, eu vou abrir venda. Se for potencial fundo, eu vou abrir compra. Isso também é básico e simples, basta um pouquinho de atenção nos detalhes, mas nos detalhes assim mais básicos e não aquele monte de informação que costuma mais atrapalhar do que ajudar a gente. Então, onde estariam os pontos nessa análise que eu estou explicando para vocês? O gráfico está parado, o mercado já fechou. Nesse ponto aqui, por exemplo, que eu mencionei para vocês, que ele subiu e fez o primeiro sinal de que poderia subir. Então, quando ele começa a voltar aqui, ó, qualquer lugar por aqui eu estou comprando. Estou apoiando o meu stop aqui no fundo, onde começou o movimento. Se der tudo errado, a partir daqui eu posso estopar tecnicamente ou segurar o stop financeiro, considerando que ainda existe uma possibilidade de consolidar, né? Haja visto que quando ele bate para um lado contrário da tendência, ele tende a recuar, fazendo com que, pelo menos por um período, haja uma consolidação. Sempre, Jota? Não. Como eu disse, nada é sempre, mas é a maioria das vezes, 99% das vezes. Então há uma grande possibilidade disso acontecer, mas não é sempre. Vai ter uma hora que não vai acontecer. E para isso você vai usar o stop. O stop é o seu paraquedas, tá bom? Aqui seria o ponto onde eu pensaria nas compras. Eu não tomaria esse violino porque a minha técnica hoje é justamente para evitar os violinos. E alguns eu consigo, nesse caso aqui, eu teria conseguido, tá bom? Isso se eu estivesse apostando em compra, tá, pessoal? Poderia ser que eu estava apostando em venda. Isso tudo depende de um contexto. Eu estou mostrando para vocês aqui o que agora com o gráfico parado até a minha mãe consegue ver esses movimentos, tá bom? Mas
no tempo real a coisa não é tão simples assim, mas a gente tem que ter a consciência do simples e tentar levar para o mercado em movimento com a maior simplicidade possível. Quanto mais você conseguir, mais fácil vai ficar. Então, onde seria o outro ponto de compra? Aqui. Novamente aqui, deu um outro sinal onde eu poderia pensar em comprar. Tá? Aqui seria um outro ponto de compra. Essa região, qualquer lugar por aqui você pode comprar. E aí você aproveitaria dessa subida. Ok. Bom, Jota, mas aí você está falando com o gráfico parado, é muito fácil. Falar desse jeito é fácil, qualquer um fala, porque já aconteceu e papapá e pipipi e popopó. Certo? Ok, eu concordo com vocês, mas o que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo de valor onde eu realmente faço isso. Tá bom? Então, vou mostrar para vocês que realmente eu faço isso. A primeira pergunta agora apareceu aqui, Aline. Jota, como você define a direção do fibo? Aqui, Aline, ó, tem dois fibos traçados na tela aqui, ó. 1, 2, 3. Essa aqui é a direção do Fibonacci. Como que eu defino isso? Topos e fundos. Você tem aqui, ó, topos e fundos ascendentes. De repente, você tem um fundo descendente e um topo ascendente. E de repente, você tem um fundo descendente e um topo descendente. Quando você tem topo e fundo descendente ou ascendente, você tem tendência. Então, se você ligar aqui, ó, os ascendentes, olha aqui, ó. Quando você liga os ascendentes, aparece a tendência de alta. Aí, quando ele já faz aqui a bagunça, ó, acabou a tendência de alta. Acabou a tendência. E aí ele volta a fazer, ó, agora, descendentes. Topos e fundos descendentes. Aí a projeção é para baixo. A expectativa é que ele venha para cá. Mas, o que está acontecendo aqui? Por enquanto, ele parou aqui, ó. Então, ele tem topo descendente agora e fundo ascendente. Então, enquanto ele ficar aqui, ó, consolidação. Certo? Viram só, pessoal? E esse dia é exatamente esse dia aqui. Antes aconteceu todos esses movimentos até que chegou aqui na frente. Vamos ver? Olha o que aconteceu aqui na frente, exatamente a explicação que vocês acabaram de ver, ao vivo, em tempo real, com o mercado em andamento. A análise dos topos e dos fundos, projeções que dizem para onde deve caminhar os preços, que nem sempre ele vai fazer aquilo naquele momento que você quer, mas que é o que deve acontecer. Então, onde está o ponto de entrada? Está aqui, nessa região. Agora, Jota, a dúvida que vem, né? Jota, mas qual é o real, o ponto exato? O ponto exato não existe. Existe essa região como sendo a região de venda. E antes desse trecho que vocês assistiram, quando o preço bateu aqui, eu vendi. Né? Então, por quê? Qualquer lugar por aqui é lugar de vender, acreditando nessa análise. O stop fica acima, tecnicamente acima dessa região de preço. Enquanto isso, o preço vai fazer aquilo que a gente mostrou ali que ele poderia fazer, que era a consolidação, por aqui, certo? E depois podia dar errado ou dar certo, como deu certo. Então, pessoal, a região que você vai vender não é um valor exato, é a região. O local da venda não é um preço justo, exato, e sim uma região. Você tem que ter uma análise, uma base para a sua análise, para você ter a sua tomada de decisão. O grande diferencial do trader vencedor para o trader perdedor não é a análise, basicamente. É sim acreditar na análise. Existem grandes operadores do mercado que são excelentes analistas, mas péssimos operadores, porque analisam muito bem, mas não fazem aquilo que analisaram.
acabam que não conseguem tirar proveito da própria análise. Então a diferença é esta. O que separa o homem dos meninos é quem sabe operar a análise feita e não quem sabe analisar. Eu espero que esse vídeo ajude a você a evoluir, a dar pelo menos mais um passo em direção aos seus ganhos e ganhos consistentes. Eu, Jota, o que eu desejo é que você seja um trader melhor.